Por quê? Criticar o Trump é um bom negócio para o New York Times e para o Washington Post. Quanto mais eles criticam, mais eles ganham, digamos, leitores. Amplia essa base, entendeu? Você tem aí tem nos Estados Unidos os dois extremos, né? Quem odeia o Trump e quem ama o Trump. Então o Wall Street se ampliou, né? O jornal Wall Street Journal, ele ganha muito daquele investidor, então ampliou a base dele de assinatura naquilo ali, e o New York Times são aqueles que odeiam, e o Washington Post também, que odeiam o Trump. Então... Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é pós-graduado em Relações Internacionais, já morou nos Estados Unidos, fez muitas coberturas internacionais na vida e hoje está aqui, sentado no meu sofá de couro, e eu tenho o prazer de receber o professor André Abreu. O prazer é todo meu. Que prazer, professor. Fiz a rima e ainda... E deu certo? E deu certo. Vem cá, Abreu, por que você foi para os Estados Unidos? Olha, era um período que todo mundo no Brasil ia para os Estados Unidos. 1900 e quanto? 80 aí? 2001. Ah, 2001. Você foi cedo, você foi cedinho. Foi, eu peguei aquele momento todo do 11 de setembro. Eu cheguei ali por volta de julho de 2001 e logo em seguida, em setembro, aconteceram os ataques ali. Mas você foi estudar, foi morar, foi trabalhar? O que você foi fazer? Eu já falava inglês muito bem, então eu tinha curiosidade assim de sentir o inglês, falar o inglês todos os dias, ver se era aquilo mesmo que eles falavam, como eu falava. E era. Era mesmo? Você falava, já falava mais ou menos na linha deles? Já falava muito bem. E aí, dali pra frente... Mas você já era pós-graduado em Relações Internacionais? Não, foi depois. Aí foi depois. Fez? Foi porque eu sempre gostei de Relações Internacionais. E por lá nos Estados Unidos acabei indo na Convenção Democrata, em que o Barack Obama foi o principal orador daquela noite, em 2004. Como é que você se meteu nisso? Olha, eu acabei... as pessoas certas vieram nas minhas mãos, digamos assim, né? Graças a Deus, várias oportunidades que eu tive na mão, eu digo assim, foram milagres, né? Coisas difíceis de explicar. Então, o convite para ir na Convenção Democrata partiu deles, né? Não de mim, né? Você quer ir na Convenção Democrata? Eu digo, opa! Imagina, vou dizer que não. Óbvio, né? Então eu fui lá, cheguei naquela noite com um convite especial, né? De Massachusetts, entrei lá em Boston, naquele pavilhão enorme, que é onde joga o time de basquete lá da região de Boston, o Celtics, né? Onde joga o Celtics, assisti a alguns jogos do Celtics também, em outras ocasiões, mas naquele momento fui lá assistir a convenção, que você imagina é uma festa partidária muito grande, muito bem organizada. Nós foi justamente alguma coisa parecida com isso no Brasil ou não? Eu creio, difícil dizer, né? Porque o norte-americano ele tem aquela cultura da bandeira, né? Questão da bandeira, né? E os partidos se organizam muito bem, né? Nas suas bases. É tudo show nos Estados Unidos. É tudo muito show, né? Então eu cheguei, mano, e você imagina assim, praticamente jovem na época, né? E abriu aquele pavilhão, eu entrando, e quando eles olharam para o meu convite, tinha uma cor especial. Então eles olharam assim, poxa, quem é essa pessoa, né? Tal. Não sei lá, esse cara aí, esse sujeito. Não. Mas entrei ali como convidado especial da convenção. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção é a estrutura de imprensa deles, né? Que eles têm uma área reservada para a imprensa muito bem organizada. E nisso os Estados Unidos é muito bom de reconhecer o papel da imprensa, né? Mesmo assim o Trump, ele debate, ele discute contra a CNN, mas respeita a Fox, né? Então existe sempre nos Estados Unidos um grande respeito, digamos assim. A área da imprensa sempre tem o seu papel nos Estados Unidos. E esse papel da imprensa posicionada nos Estados Unidos, demorou muito para você entender? Não, eu logo entendi, né? A imprensa é declarada, né? É declarada, é fácil de entender, né? Você vai imaginar aí um jornal tipo Boston Globe, sempre vai apoiar um candidato democrata, né? O Boston Globe, né, sempre foi ligado à rede do New York Times, que também apoia
todos os candidatos do Partido Democrata. Mas o que eu noto, né, assim, na minha avaliação hoje, é que os dois setores estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Criticar o Trump é um bom negócio para o New York Times e para o Washington Post. Quanto mais eles criticam, mais eles ganham, digamos, leitores. Amplia essa base. Entendeu? Você tem aí tem nos Estados Unidos os dois extremos, né? Quem odeia o Trump e quem ama o Trump. Então o Wall Street se ampliou, né? O jornal Wall Street Journal, ele ganha muito daquele investidor, então ampliou a base dele de assinatura naquilo ali, e o New York Times são aqueles que odeiam, e o Washington Post também, que odeiam o Trump. Então, digamos, recentemente eu li uma notícia do próprio New York Times que, apesar do jornal impresso ter sido a diminuição, a quantidade de assinantes online deles foi absurda. Ah, sim. Aumentou muito. Um nível absurdo de assinantes online. O Washington Post tem algo tipo assim, em tempos de escuridão, tipo, recorra às informações corretas. Então eles dizem que eles estão nos tempos de escuridão, o Washington Post. Faz essa leitura e lucra em cima dessa leitura, né? Sempre uma postura crítica em cima da administração. Professor, lá nos Estados Unidos, o que você fez de loucura? A maior loucura que você fez lá? Maior loucura? Olha... Posso falar mesmo? Claro. Por favor. Olha, a maior loucura... Não vai te comprometer? Brincando aqui. Tentar entrar nas instalações do Exército. Você né? tentou? Lá. Não, tentei. Daí? Mas nada Ficou assim... preso uns 10 anos? Não, eles averiguaram tudo, né? E depois eu descobri que aconteceu mesmo com um amigo meu, né? Obviamente que eu tinha uma missão a fazer lá, né? Não era espião. Mas eu tinha algo para fazer lá, do meu trabalho do dia a dia, precisava entrar lá. E a minha chefe disse que eu teria que ir lá e realmente eu fui. Mas aconteceu algo parecido com um amigo meu, um amigo que ele tinha toda a documentação, né, em processo. E ele disse que chegou lá, pronto, né? No caso dele, para entregar os donuts, né? Para entregar no Exército, e eles, poxa, você já é legalizado no país? Ele disse, não, eu tenho todo o papel, já entrei. Não, mas é o seguinte, você vai esperar aqui. Diz ele que esperou da primeira hora da manhã até umas 6 horas da tarde, até eles verificarem todo o caso dele, ficar tudo relatado. E eu creio que ele não entrou, se não me engano. Ele não entrou. Mas ele foi entregar donuts? Foi entregar donuts. Tá, você trabalhava em que lá? Olha, eu trabalhei, eu fui com o propósito de ser professor nos Estados Unidos, né? Tinha uma vaga lá para professor de inglês para brasileiros. Realmente trabalhei nessa área. E aí você chega nos Estados Unidos, você descobre que você precisa trabalhar muito, né? Não só nisso, né? Trabalhei numa rede chamada Kmart, que é uma rede concorrente do Walmart. E aí, com o tempo, fui gostando de me informar sobre a realidade norte-americana. E aí o Ney Manique, nesse meio tempo, entrou em contato comigo. Olha, quer fazer uma participação na Transamérica? Uma ponte. Isso, relata a eleição norte-americana. Você sabia que o Ney não vem aqui, né? Eu já convidei ele 100 vezes, o Ney não vem aqui falar comigo. Deveria vir. Pô, convida o Ney aí, vai. É o 28º que convida o Ney. Apareça por aqui, você vai gostar muito da experiência. O professor não quer vir, o professor Ney não quer vir. Professor Mas ele te convidou para fazer a ponte? Ele convidou para fazer aquela ponte, mas a gente não tinha ideia de onde ia chegar. Com o tempo, aí eu comecei a receber ligações da Eldorado. A Eldorado também quis uma participação, principalmente naquela questão de quando o brasileiro votava lá, né? Mas tinha bluff, pagavam ou não? Ou era só na amizade? Os primeiros, tu sabe, né? Que é sempre, né? Com carinho. Com carinho, tu vai abrindo o mercado, né? E aí você vai conhecendo as pessoas certas. Aí um dia me ligam lá da ONU. Ó, a gente precisa de um texto aqui. Um texto, uma matéria que fale sobre a questão do judeu no Brasil e tal. E aí eu fui pesquisar, fui fazer a matéria. Aí eu disse, é tanto. Aí o cara disse, mas é muito caro. Eu disse, mas é o meu preço. Ele me pagou. Pagaram? Pagaram, o texto saiu aqui no Brasil. Então, a Transamérica o Dourado pagava em dólar ou não? Não, aí acertava, o acerto era no Brasil. Pô, mas em real daí dói, né, cara? Você ganhando em dólar lá, os caras te pagando em real aqui? Exato. Enquanto isso, eu ia ganhando o meu dólar lá. Mas ficou muito tempo fazendo isso, professor?
Nos Estados Unidos, durante todo o tempo que eu estive lá, a partir de 2004, 2005, eu mantive sempre uma relação com os meios de comunicação aqui. Né? Sobretudo, né, comecei ali na Transamérica, aí depois, né, a Eldorado, quando eu voltei, ficou mais intenso e depois, em função de tudo isso, eu senti necessidade, assim, eu já tinha um sonho pessoal de fazer relações internacionais. Aí cheguei, confidenciei lá para um amigo e disse, olha, eu fiz letras, né? Fiz letras no Brasil, quando eu voltei. E eu disse, olha, eu vou fazer relações internacionais, pós-graduação. Pá, você acha que isso vai te dar retorno? Eu disse assim, olha, não me importa a questão do retorno. Eu quero estudar aquilo que eu gosto, eu amo. Teria assim que eu me sinto diariamente quando eu preparo o meu material, que vai hoje no ar na NG Plus, e também o material que vai para Eldorado, é todo o material pesquisado, né? Mas eu sempre, como eu digo, Deus tem sido muito bom para mim no sentido de que as pessoas certas caem nas minhas mãos. Então, foi no final do ano passado, antes de entrar na NG Plus, uma agência de notícias da Europa entrou em contato comigo que eles teriam interesse de começar a fazer um trabalho aqui. E essa agência me procurou. E aí você vai contar o resto na volta. Eu tenho o prazer de receber o professor André Abreu, batendo papo sobre política, Estados Unidos. E o prazer é todo meu. A gente já volta então aqui no Manos Talk Show, rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Tem novidade, a RTV voltou para NET Criciúma, canal 27527. Você pediu e a gente atendeu, estamos de volta na NET e eu tenho o prazer de receber hoje o professor André Abreu. Estávamos falando sobre uma agência da Europa que entrou em contato com você. Isso, eles entraram comigo, tinha interesse de que o material deles fosse disponibilizado em português. Então aí, nesse meio tempo, falei com o Marcos Signor da NG Plus e a gente começou a testar, e aí eu comecei a testar, comecei a fazer um trabalho. Quando houve ali a questão do impeachment do Trump, eu comecei a fazer uma cobertura, um blog, com atualização horária, tal. Ó, às 14 horas, reunião no Congresso, deu isso, resolveram isso, Senado resolveu isso. E aquilo estourou. Eu comento sempre em casa, eu deveria ter começado num portal deste porte há muito tempo. E foi uma experiência, sim. Os acessos foram aumentando, mas eu fui fazendo aquilo, mas como eu sempre digo, né, é muito assim no feeling, né? Você queria então, também, você gostava, né? É como a pessoa que toca um instrumento musical, né? Então é aquilo com muita dedicação, trabalho sempre prezo pela qualidade. Essas informações dos Estados Unidos influenciam diretamente a nossa região? Todos os dias. Todos os dias. O pessoal fica muito ligado nisso? Isso, todos os dias. É uma série de pessoas que entram em contato. Uns têm filhos norte-americanos já, muitos sul-catarinenses aqui, criciumenses, já têm filhos norte-americanos. Outros já estão viajando para lá, outros já estão buscando a legalização através dos filhos. Então tem toda uma ligação com os Estados Unidos que às vezes não se percebe. E eu fui, digamos, sempre cutucando isso. O pessoal te pede muita dica? Pede uma diquinha, o que eu faço, o que eu não faço. Olha, o que eu faço com relação a isso. É uma coisa que eu sempre gosto de atender a pessoa. Eu nunca visei, digamos assim, o teu objetivo é esse ou aquele. Não, o meu objetivo é atender bem as pessoas, como eu gosto. A história do seu amigo que foi para o Kuwait, que história é essa aí? O amigo que foi para o Kuwait é muito engraçado, porque você imagina, assim, você está em casa, né, e o seu amigo chega para você e diz, ô, André, eu quero entrar na Guarda Nacional. Eu olho para ele, na realidade a situação dele no país não era das melhores, digamos. Lá nos Estados Unidos. Isso. Isso nos Estados Unidos, você imagina. E ele disse para você, eu quero entrar na Guarda Nacional. Aí ele liga para outro colega, que ele liga para uma pessoa que está fazendo recrutamento, é muito comum isso nos Estados Unidos. Eles venderem a ideia de você ser um recruta dos Estados Unidos, inclusive em shopping centers.
Ele liga para esse É o tio Sam brasileiro. querendo mesmo. Isso, É o tio Sam pedindo que é você. Isso, quer. aquela imagem do dedinho Tio Sam, clássica. Então aí ele liga para o rapaz, que é brasileiro também, o rapaz diz a documentação que ele tem que levar, e ele diz, eu vou para a Guarda Nacional. Aí ele se olha, né, digamos, se olha no espelho, a questão do peso, ele diz, sabe de uma coisa, eu vou fazer um exercício agora. Eu imaginei, mano, vamos ser sinceros, né? Você está em casa, alguém diz para você assim, mais ou menos nessa linha, né? Eu vou trabalhar na Rede Globo, vamos imaginar. Você vai imaginar o quê? O cara é maluco. Dá rida, não vai. O cara na hora. Só. Isso. É uma febre de momento. Ele acabou indo para o Kuwait. Ele foi recrutado pela Guarda Nacional. Realmente, durante o tempo que ele quis, os dias que ele quis, ele entrou em forma para poder ir para a Guarda Nacional. O processo dele de legalização saiu em tempo recorde, porque depois de iniciado, ele chegou na Guarda Nacional e houve a necessidade de que eles fossem para o Kuwait. Então ele chegou lá e disse, não, eu quero ir. Vocês dão conta da minha documentação, de eu de eu me tornar um cidadão norte-americano em tempo recorde? A própria Guarda Nacional me diz assim, me dá os teus papéis aí. Daqui, vamos lá. E aí, pegou, levou, tudo feito e ele foi. Então eu digo vivo, assim... Mas voltou vivo. Voltou vivo, normal. Explicou que é muito trabalho, né? Diz ele, olha, eram 8 horas de trabalho, só que no Kuwait. Você imagina o que você vai fazer depois do serviço. Aí diz ele que chegava lá um dos acima do ranking dele lá e dizia, olha, mais 8 horinhas de trabalho. Entendeu? Porque não tem mais o que você vai fazer. E eles precisam, ele trabalhava na mecânica, né? Então eles precisavam dos carros arrumados, né, do Egito. Sempre. Então ele disse que assim você perde a noção de tempo, né? E você recebe ali um valor também para gastar por ali, mas você vai gastar com o quê? Você não tem nem com o que gastar, imagina. Então, e a experiência dele, assim, então hoje em dia, quando alguém me fala um sonho que eu imagino que seja impossível, eu nunca digo assim, vai ser impossível para você. Depois da história do Kuwait? Depois dessa, zerou. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que você diria para um filho que passou, não uma vez só, no vestibular da Federal, passou a segunda vez? O que você diria para ele? Parabéns, né? Só? É bom, né? É o caso do meu filho, duas vezes, não só uma vez, 2 vezes. Passou para quê? A primeira vez, ciência da computação, não se identificou muito bem, mas a história da ciência da computação é a mesma história do Kuwait. Por quê? Ele falou que foi. Não, ele chegou na data limite para pagamento e disse, pai, eu preciso fazer a inscrição para o vestibular da UFSC. O que o pai pensa? O pai pensa assim, poxa, tanta gente vai para Floripa, faz cursinho, se prepara e não passa, como que ele vai passar? Mas tudo bem. Passou? Passou, entendeu? Mas essa, como eu digo, sempre foi a minha experiência de vida, né? Professora, a experiência do impossível. Professora, falar em experiência, como é que você enxerga a proximidade do governo Bolsonaro com o governo Trump? Isso reflete, de alguma maneira, no mercado internacional e no mercado brasileiro de forma positiva ou negativa? Olha, se aproximar do gigante norte-americano, todos quiseram. E não adianta nenhum dos governos anteriores criticar essa aproximação, porque Fernando Henrique se aproximou, Lula se aproximou, cada um da sua forma. E o governo brasileiro anda se aproximando demais. Eu diria que eu faria uma reavaliação na questão de imigração, porque não é papel do governo brasileiro, digamos assim, colocar você numa fria, você sendo brasileiro. Então eu faria só esta questão, reavaliar essa questão da imigração. Não é papel do Brasil, como não seria, digamos assim, o papel do Paraguai entregar os seus cidadãos para o Brasil. Entende? É só uma leitura que eu diria que aí o governo, eu te direi e vou te dizer mais, alguém até pode criticar o que eu estou falando, mas daqui a 3 meses o governo vai mudar essa questão. De imigração? O governo brasileiro vai parar de fazer digamos, uma espécie de ponte com o governo norte-americano na questão de imigração. Porque isso vai, daqui a pouco, hoje não te pega. Amanhã depois, pega um parente teu.
E aí começa, ou pega um parente de um ministro. E aí começa a incomodar muito. Aí já começa, poxa, mas quem é que entregou ele? Quem é que facilitou a deportação dele? O consulado lá de tal local expediu lá a documentação dizendo que ele é brasileiro e já providenciou tudo para o governo norte-americano mandar essa pessoa para o Brasil. Poxa, aí você diz, mas é papel do governo brasileiro realmente? Então isso vai ser reavaliado. Daqui a uns Fora 2, isso, o 3 resto está meses. tudo legal? No mais, é crítica, é muito mimimi, né? É muito mimimi, é muito drama em cima de nada. Se você tem, hoje o Brasil necessita de comércio exterior, precisa sempre se aproximar dos gigantes. Os Estados Unidos não se aproxima da China e não odeia. O Trump, o maior sonho dele seria fazer relações internacionais com o Putin. E só não consegue por causa do Congresso. Só por causa disso. O Congresso na mão, a Câmara na mão dos democratas fica impedindo. Mas o maior objetivo entre, por exemplo, Estados Unidos, China e Rússia não é comércio internacional, aí existem questões ideológicas que eles colocam na ONU, questões de posição que cada país coloca, né? Estados Unidos sempre querendo proteger Israel, né? Por outro lado, os países árabes vão contra essa linha e com o apoio da Rússia. Mas no final, as questões comerciais eles acabam resolvendo entre si. Na hora de comprar e vender, todo mundo se entende. Todo mundo isso. O mundo é uma grande comunidade internacional. É preciso entender, por exemplo, que enquanto a gente diz, agora tal país, ele vai contra... Você lembra a questão dos Estados Unidos, o Trump contra a Coreia do Norte? Parecia que os dois, se os dois fossem se encontrar, eles iam bater no soco. O mundo ia acabar. Não, era bomba para lá. E aí o que houve? Dois encontros dos mais cordiais possíveis. Então isso tudo é muito jogo de cena na diplomacia internacional. Bom, professor, que a pessoa não entende. A pessoa quer entender realmente, acesse o seu blog. Isso. Fala em G+. Exato. Tá lá. Todo dia você escreve? Olha, pelo menos 4 matérias por dia. Pelo menos 4. Pelo menos. Procura lá. A André esposa Abreu. Leia é que, olha, é bastante paciente. E na Eldorado? Na Eldorado, sempre de manhã, no programa do João Paulo Messer. Todo dia também, João? Todo dia. E também no final de tarde, com as informações, eu sempre digo, né? E agora, as principais notícias, as principais informações internacionais na Rádio Eldorado, para o ouvinte de qualidade Eldorado. Por que eu criei esse ouvinte de qualidade Eldorado? Porque a gente tem que sempre imaginar que o nosso público ele está ali ouvindo para aprender. E isso eu sempre sinto no dia a dia com as pessoas. Às vezes, esses dias eu passei perto de um bar e às vezes a pessoa pensa assim, não é todo mundo que gosta de questão internacional. E aí eu escutei um bêbado explicando para o outro o que era o Mercosul e citando os países membros. E aí, então, por aí... Tá beleza. Tá beleza. Professor, obrigado pela presença. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com você. Que prazer receber. Prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, tomando uma canjibrina, explicando para os outros o que é o mercado internacional ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.